Esse é o seu ponto de partida de sexta-feira. Seja muito bem-vindo comigo, Yasmin Reston, e com o meu convidado, Pedro Doria. Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo certo, Pedro. O Brasil não deixa a gente descansar, né? Não, mas como a gente é jornalista, é melhor não reclamar. A gente gosta, na verdade, quando tem... Na verdade, não é que a gente goste, é que traz uma adrenalina para a dinâmica do nosso trabalho. E a gente vive disso, né? Perfeito, perfeito. Tá preparado para a gente encarar Nunca. aí? A gente não. Deixa eu refazer essa frase. Para você encarar as perguntas dos meios. Vamos lá. Vamos lá, vamos nessa. A gente mal voltou de uma Semana Santa, de um feriado nacional, feriado religioso, e já fomos aí arrebatados por uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Enfim, só estamos falando disso, aqui falamos muito no Central Meio. E, enfim, tem um custo político pro PT essa operação neste momento. E aí, diante disso, né, primeiro para introduzir o ponto de partida de quarta, você falou, né, já manchetou, na verdade, corrupção volta a rondar Lula. Sim. E os meios não deixaram barato, como sempre. Vamos lá. O Silvio, ele começou falando o seguinte: concordo que o PT cometeu um erro estratégico gigante no convite ao desconhecido parlamentar para o ministério, sem ter amarrado tudo antes. Se foi da Glaze, eu não sei. Mas sim, tem que ser acertada essa estratégia sob pena de prejuízos absurdos ao governo. Já no caso da corrupção, as instituições federais estão investigando livremente. E isso mostra um governo que dá a liberdade de atuação para que esses órgãos desempenhem as funções que lhes cabem. Quanto ao ministro, sim, deveria ser demitido ou nunca deveria ter sido nomeado. Mas, Pedro, a sua suposta posição de centro ou meio fica bem afastada quando você usa termos depreciativos com a esquerda, como dizer que foi esse setor ideológico que inseriu de contrabando a possibilidade de contribuição para associações. Não, Pedro, você não é do meio ou de centro. Você é ideologicamente de direita. Pode ser da direita mais democrática e não extremista e golpista, mas de direita, sim. Tá bom. Aceito, acolho. Não é uma questão de aceito, acolho. Eu realmente não estou nem aí para como que as pessoas me percebem ideologicamente, porque... primeiro, direita e esquerda tem muito de relativo à sua posição. Então, sim, uma pessoa de esquerda me percebe à direita dela. E sim, uma pessoa de direita me percebe à esquerda dela. E está tudo bem. Se ele acha que foi a direita que botou contribuição sindical para sindicatos que são essencialmente dominados pela esquerda e que formam a base dos partidos de esquerda, principalmente do PT e do PDT, mas também um pouquinho do PSOL, tá bom. Eu não soube de nenhum grande sindicato que é presidido pela União Brasil ou por aliados do PP ou do PL. Mas sim, talvez tenha tido um esforço ali da direita para financiar os sindicatos no Brasil. Olha, Pedro, eu queria te ouvir também sobre o comentário do Márcio, que ele diz o seguinte... sobre o vídeo de quarta, ele falou: eu aqui rindo lendo os comentários, vou na Jovem Pan e Oeste só passada de pano pro Bozo. Venho aqui no UOL, no ICL, Globo, todos defendendo o seu corrupto favorito. E aí ele terminou assim: valeu, Pedro, sarcástico e certeiro, como quase sempre. Você se acha sarcástico, Pedro? Você acha que você defendeu o seu corrupto favorito nesse vídeo? Não acho. Eu acho que eu fiz um vídeo, na verdade, deixando claro que o problema começa no governo Bolsonaro e sendo profundamente crítico ao governo Lula. Acho que isso é um problemaço para o governo Lula. Yasmin, esse problema... enfim, a gente vai ter uma conversa sobre isso, imagino que tenha outros comentários. Esse problema é bem mais do governo Lula
do que do governo Bolsonaro e a turma do PT e a turma de esquerda que parte para defender, antes de tudo, se ilude com muita facilidade, sabe? Eu vi muitos comentários, por exemplo, o primeiro que você citou tem disso, a gente tem que elogiar, porque, na verdade, o que está acontecendo é que neste governo está se apurando. Mas, pera um instantinho. Você quer elogio porque a Polícia Federal é independente? Não tem que elogiar isso, isso é obrigação. Isso é obrigação. E se você olha para os números que a Controladoria Geral da União soltou, a coisa dispara no início do governo Lula. Isso não quer dizer que o problema seja o presidente da República, mas isto quer dizer que existe um ponto fulcral, podre de corrupção dentro do Ministério da Previdência. E aí não tem que ter elogio para governo que investiga corrupção, entende? Isso não é elogiável, não tinha que ter corrupção. Eu nem sou daqueles moralistas que acham que, oh meu Deus, corrupção, que horror. Eu acho que dos males não é dos mais graves, é um problema. A gente tem problemas que são muito mais graves. Políticas públicas mal direcionadas custam muito mais ao país do que o desvio de grana por corrupção. Mas não pode ter corrupção, né? Inclusive, você já tocou no assunto do comentário do Weiner, que ele diz o seguinte: o Brasil está ingovernável para o Executivo, depois do orçamento secreto e o atual orçamento das emendas parlamentares. Sem esquecer do fundo partidário, o Congresso não precisa mais do Executivo, ele faz o que quer, tem autonomia. Se tudo isso não mudar, não sei onde vai dar a governabilidade desse país. Socorro! Nós estamos perdidos com o legado do governo Bolsonaro. A gente não sei exatamente se é um legado do governo Bolsonaro, mas a gente está vivendo uma crise no nosso modelo, né, nesse parlamentarismo de coalizão. Eu acho que é mais profundo. Presidencialismo de coalizão. Presidencialismo. Já mudei até o regime, entendeu? Mas para ver se resolve. Acho que foi uma tentativa de resolver o ato falho. O seu ato falho talvez termine sendo mais descritivo do regime que a gente tem hoje do que do original. Não é um legado do governo Bolsonaro. Esse troço começa... A lógica do presidencialismo de coalizão é o seguinte... a gente tem um número grande de partidos, a gente não precisa entrar em detalhe, mas a maneira como a gente elege deputado federal, em essência, faz com que nenhum presidente seja eleito com maioria na Câmara dos Deputados. E, no entanto, a gente tem uma Constituição que foi feita para ser muito emendada. Por isso que a gente tem emenda constitucional a toda hora. E a gente precisa aprovar lei o tempo todo. Então... Um governante, um presidente da República, ele não consegue governar se ele não tem maioria no Congresso, na Câmara dos Deputados. E, no entanto, o nosso sistema eleitoral impede que qualquer presidente da República tenha maioria. Então, é por isso que a gente tem um presidencialismo de coalizão, que a natureza da coalizão no parlamento é a natureza do parlamentarismo. Sim. Que você forma uma coalizão para escolher um primeiro-ministro e aquilo serve base ao governo. Então, a gente tem um sistema que é presidencialista e, no entanto, tem que formar coalizão como o parlamentarismo. Como você tem um problema centrônico no nosso parlamento, o que eu estou chamando de um problema centrônico? Você tem um pedaço ali de aproximadamente metade ou mais dos deputados e a ideologia, ser de esquerda ou ser de direita, é muito menos importante do que levar recursos para a sua cidade e para o seu estado. O que faz o parlamentar ser eleito e reeleito é conseguir botar aquela escola, aquela praça, pavimentar uma rua, tudo mais, ele precisa ficar levando grana. E aí, o que o governo federal tem de arma para conseguir montar uma coalizão são duas coisas. É emenda orçamentária, quer dizer, permitir que um parlamentar específico tenha uma determinada grana em troca de ele votar junto com o governo, ou então dividir poder, dividir espaço na política pública. O partido tal vai ter tal ministério e, portanto, vai poder dar pitaco em como que o governo governa. O Fernando Henrique fez isso muito bem nos 2 mandatos dele. O Lula fez isso mal no primeiro mandato, deu no mensalão, fez muito bem no segundo mandato.
A Dilma foi um desastre, porque a Dilma não entendia o trabalho de presidente da República. Ela não recebia deputado. Ela não gostava do parlamento. Ela não gostava de lidar com o parlamentar. Cara, presidente da República que não lida com o parlamentar que foi justamente o que aconteceu. Entendeu? Você não consegue presidir, você não consegue governar, porque você tem uma profunda dificuldade de aprovar coisa. Então, o parlamento teve que se reinventar para lidar com o governo Dilma, que era muito ruim de roda nessa negociação. E essa reinvenção é Eduardo Cunha. Então, o impeachment da Dilma é muito consequência desse processo. O esvaziamento político da Dilma é inteiramente de responsabilidade dela, porque ela não fazia esse relacionamento com o Congresso, achando que o presidente da República não precisa lidar com o poder legislativo. Agora, o Eduardo Cunha começa a mostrar para o parlamento que ele consegue ter um poder em cima de um presidente da República. Quando Michel Temer entra, ele é um presidente muito frágil, porque ele tinha uma pancada de esqueletos em tudo quanto é armário, e está lá o Rodrigo Janot, que era o Procurador-Geral da República, soltando flecha em cima dele. Era essa expressão que o Rodrigo Janot usava, né? Enquanto tiver flecha, eu vou atirar. Aí o Temer, para não ser processado pelo Supremo Tribunal Federal, precisou que o parlamento bloqueasse esses processos. E ele teve que entregar tudo para o parlamento. Então, quando o Bolsonaro chega, que é um outro presidente absolutamente incompetente na lida com o parlamento, enquanto está o Rodrigo Maia ali, o Rodrigo Maia ainda tenta manter a coisa de alguma forma republicana. Quando entra o Arthur Lira vai com a faca nos dentes, ele sabe que o Bolsonaro está na mão dele. Ele sabe que, principalmente durante a pandemia, que se ele quiser fazer o impeachment do Bolsonaro, ele faz. Porque há um momento que dá. A impopularidade do Bolsonaro é tamanha que dá para fazer o impeachment. O Lira se toca que mais negócio do que fazer o impeachment é conseguir o orçamento. Então, quando o Lula chega, ele já não tem mais controle. E aí entra uma segunda coisa, Yasmin, que é o seguinte: para eliminar a corrupção, se acabou com o financiamento privado de campanha. E os partidos que têm grandes bases parlamentares têm uma quantidade abissal de grana para fazer campanha. Quer dizer, os partidos de direita, que são os partidos que têm a maior base, têm grana do fundo partidário pra cacete e controlam um pedaço grande do orçamento. Eles não precisam do governo federal. Eles não precisam do governo federal. É por isso que a gente chega a um ponto que o presidente da República quer oferecer um ministério importante. Esse Ministério da Comunicação é um ministério pelo qual Antônio Carlos Magalhães lutou para ter no governo Sarney. Antônio Carlos Magalhães, que era um dos parlamentares mais importantes do Congresso Nacional. Ele lutou para ser ministro das Comunicações, teve pancada com o Sarney para isso. E agora tem um deputado absolutamente desconhecido de segundo mandato que está esnobando. Então, o cara tem razão. A governança do país está muito complicada. Lula tem esse problema e não é culpa do Lula, mas não é culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro é apenas um dos 3 que construiu esse negócio, começa com Dilma Rousseff. Tem pai, tem mãe, esse processo. Tem padrinho. Ai, meu Deus. Mas agora a gente vai trazer esse dilema para um outro lado. O Rodrigo, ele deu um depoimento um pouco extenso, mas eu acho que vale a pena, porque eu quero muito ouvir a sua resposta. Sim. Eu tenho a minha, mas a gente está aqui para confrontar você. Tá bom. Vamos lá. Rodrigo, ele disse o seguinte: eu gosto do meio, sabe? Gostar mesmo. A newsletter daqui é a primeira que eu leio todos os dias. Gosto do olhar liberal do Pedro, bem diferente do meu. Das pontadas recheadas de conhecimento histórico do Christian Lynch, da experiência e do humor da Cora. E é por aqui que eu me informo. Muito obrigada. Porém, não sou um defensor cego de qualquer marca ou de qualquer veículo. E eis que eu paro para pensar, mesmo todo mundo sabendo disso, como o Lupe se tornou ministro. E o que não me sai da cabeça é, um dos maiores poderes não fez o seu trabalho. O quarto poder
a imprensa. Se a imprensa estivesse olhando para isso e não para as dancinhas de TikTok que a turma do Bolsonaro faz para chamar atenção, talvez esse ministro nem chegasse a 1 mês de mandato, mas preferiu caçar clique e ir na notícia fácil, igual nos tempos da Lava Jato. Assim como Lula, a imprensa está cansada. São poucos veículos que sustentam uma equipe de jornalismo investigativo. E o pior, nesse caso do Lupe, nem precisava de ter uma equipe de jornalismo investigativo. Bastava querer estudar quem estaria nos governando e apontar os nomes dizendo: olha, esse ministro foi acusado de corrupção, tá errado. Lula errou feio, porém a imprensa também erra ao cair todo dia na tentação do trabalho fácil. E eu gostaria de ter visto por aqui, lá na época da nomeação dos ministros do terceiro governo Lula, alguma coluna, alguma discussão sobre como o Lupe e outros ministros poderiam ser um problema para o Brasil. Sim, para o Brasil, não para o governo Lula, pois essa corrupção pode destruir um bem construído com muito esforço, a nossa Previdência. Mas é isso. Espero que o meio consiga ter esse olhar de buscar informações difíceis, de não se dobrar demais ao caça-clique. Experiência essa equipe tem. Basta não cometer o mesmo erro de outros veículos. Olha, a gente... Ele tem toda a razão que cada vez menos veículos de jornalismo têm equipes de jornalismo investigativo. E a razão é muito simples, é caro. Você precisa ter um time de pelo menos 5 repórteres experientes com um salário em que o mais júnior vai ser na base dos R$15 mil e você vai ter alguns repórteres ali de R$20, R$25 mil. É muito caro ter uma equipe. E empresas de jornalismo pequenas como o meio, a gente ainda não tem estrutura e tamanho e número de assinantes o suficiente para ter uma tropa de investigação. Então, o que a gente faz é análise, principalmente. Agora, e análise nesse sentido é uma tentativa de ajudar a entender, ajudar a traduzir. Então, a gente não vai descobrir escândalos, a gente não vai fazer isso porque, ao menos ainda não é nossa expertise, não é a nossa vocação, por tamanho de equipe mesmo. Agora, Yasmin, muita gente fez matéria sobre todos os ministros e tem muita matéria em todos os grandes jornais, em alguns portais, falando exatamente quem Carlos Lupe era. Entendeu? Do passado de Carlos Lupe. Porque o Lupe porque ele não vem de agora, né? É importante a gente deixar isso bem claro. A gente conhece e sempre que tem governo novo e ministro novo, tem perfil dos ministros publicado. Sempre tem. E tem esse histórico. Lula sabia quem estava nomeando. Ele sabia. São escolhas que são feitas. Agora, essa visão que ele traz, assim, dessa responsabilização da gente, do nosso trabalho, da imprensa como quarto poder, enfim, eu queria que você problematizasse um pouco mais isso. Eu acho que existe um engano fundamental aí, que é o seguinte: a responsabilidade de investigar numa sociedade, de investigar o Estado numa sociedade, é do Ministério Público. A responsabilidade fundamental é da Procuradoria-Geral da República. A segunda responsabilidade é da Polícia. Polícia Federal, Polícia Civil. Então, a gente tem esse apelido de quarto poder para a imprensa, mas a imprensa não é um poder constitucional. A função da imprensa é levar informação à sociedade. Então, se o Ministério Público descobre alguma coisa, quem torna isso público, quem leva isso à sociedade é a imprensa. Se a Polícia Federal descobre alguma coisa, quem torna isso público e leva isso é a imprensa. A imprensa não tem poder de polícia. A imprensa não pode quebrar sigilo bancário. A imprensa não pode quebrar sigilo de comunicações. O jornalismo investigativo, o melhor jornalismo investigativo,
não tem esses poderes. Até porque não é para ter. Porque a gente está falando de quando você quebra sigilo bancário, quando você quebra sigilo de comunicação, quando você quebra diversos sigilos para investigar, você está falando da ruptura de direitos constitucionais de seres humanos, de cidadãos. Entendeu? A imprensa não tem que ter esse direito. Ninguém do povo fora do Estado tem que ter esse direito. Isso tem que ser um monopólio do Estado e tem que ser feito sob regras muito estritas. Então, é por isso que existe um MP, uma PGE, é por isso que existe polícia e é por isso que existe juiz para autorizar que determinados sigilos sejam quebrados quando existem indícios suficientes de que alguma coisa esteja acontecendo de errado. Percebe? Então, a imprensa não tem como saber que em 2023 disparou o número de aposentados querendo descontar dinheiro das suas aposentadorias para sindicato. Muito menos tem como saber que em 24 dobrou o que já tinha disparado em 23. A gente não tem como saber isso. Por quê? Porque a gente não é o INSS. Quem tem como saber isso é a Controladoria Geral da União, que é quem descobriu, e junto com o Tribunal de Contas, quem está ali olhando os números e tem acesso a esses números. Perfeito. Pedro, agora já caminhando para o final, eu queria trazer um comentário do Central Meio dos últimos dias, do Cleiton Lima, que colocou em caixa alta, assim. Ele falou o seguinte: vocês são, perdão, eu até me enrolei, vocês são todos liberais. Não criticam as fraudes nas privatizações. Não foi corrupção. Informem direito. Não houve desvio de dinheiro público. Os bancos faziam a mesma coisa e não gerava esse alarde todo. É que eu não sei do que ele está falando. Ele precisa ser mais preciso. Houve fraude em algumas privatizações, não houve fraude em outras privatizações. Há processos, e esses troços estão todos bem cobertos pela imprensa. Eu acho que é engraçado como... Na visão do Cleiton, é como se a gente estivesse tomando um lado, assim, fazendo um central sobre... Assim, mas também pudera, né, Cleiton? Assim, esse escândalo é sem precedentes. Um valor desse tamanho, mais de 6 bilhões de reais. É que eu não sei de que escândalo em particular, de que privatização e de que banco ele está falando. Então fica essa coisa assim vaga de... Tem escândalo em algumas privatizações, não tem escândalo em outras privatizações ao longo de vários governos, nos 3 níveis da federação. Mas, pelo visto, todos nós somos liberais, porque fizemos um central meio, aí esmiuçando esse escândalo dessa investigação da PF, da CGU, e aí, por isso, somos todos liberais. Bem, não é bem assim. Eu sou liberal mesmo. Não fiquei ofendido. Pedro, muito obrigada pela sua participação nesse programa que eu roubo de você às sextas-feiras. Ainda bem que alguém faz isso. Obrigada, viu? Espero que você tenha conseguido descansar no feriado. Mais ou menos. Mais ou menos? Mas tá tudo bem. Tudo certo, né? Tudo ótimo. A gente já voltou com a emoção, aí já dá uma revigorada. Sempre. Perfeito. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você por ter chegado até aqui. Até semana que vem. Não é à toa que nós somos atacados pelos 2 lados, tá? A gente não joga em cima do muro. O meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferentemente em meio a essa calcificação da polarização. O meio é lugar de conversa, é onde você se informa sobre política, economia, cultura, tecnologia e atualidades, ouvindo diferentes pontos de vista de gente que trabalha com fatos, com números, com análises qualificadas. Temos streaming com filmes que, olha, não repetem o que está por aí e te fazem saber mais e pensar diferente. Nossa edição de sábado mergulha em debates atuais para você saber como opinar sem replicar discurso. O Meio Político é um conteúdo especial semanal para entender o cenário em Brasília e o que está rolando na política. Quem assina o Meio Premium Mais Cursos ainda tem acesso aos nossos cursos, com grandes nomes explicando política, história, inteligência artificial e muito mais. Vem conhecer o Meio Premium. Caso você não goste, o que eu duvido, o cancelamento é zero burocracia. Leia, assista, compreenda.